Bem, mas o Ionic, como é que o Ionic funciona? Para que você possa entender mais coisas sobre o Ionic, tem que olhar lá o site do Ionic. Você vai ter aqui, né, informações sobre a linguagem, né, sobre o framework, mostrando como é que ele trabalha, as possibilidades de desenvolvimento. Mas o mais importante para a gente aqui, está aqui em cima, ó, em desenvolvimento. Aqui eu tenho desde a instalação até os componentes que eu vou usar. Nesse caso aqui, né, eu posso vir aqui em instalação, por exemplo. Ele vai passar todo aquele passo a passo que eu passei para vocês do npm. Caso você queira desinstalar por algum motivo, instalar de novo, né? Fazer aqui o início de uma aplicação já com o nome da aplicação e o tipo de aplicação. E aqui as variações da mesma aplicação, né? O modelo em branco, o modelo com tabs e o modelo com menu lateral, que a gente vai ver mais à frente. Então vale a pena entrar nesse site aqui, ver como funciona a linguagem. Mas a parte principal desse site para a gente que é desenvolvedor é a parte de componentes aqui. Ó. Essa parte de componentes contém todas as ferramentas que você vai usar no seu componente. Tá? Só que antes de você sair mexendo aqui, sempre verifica se a linguagem é a linguagem correta. Se você trabalhando com a linguagem correta, no caso aqui, é a Angular. Tá? Porque senão os componentes eles vão vir para você de forma diferenciada. Visualmente falando é o mesmo, mas a parte interna do código que vai gerar o componente vai ter diferença. Então toma cuidado aqui, sempre voltar aqui em cima para o Angular. Bem, no caso do Ionic, foi aqui para a guia, que ele vai usar ele como explicação para vocês. O Ionic, ele tem componentes nativos e componentes híbridos. O que são componentes nativos e componentes híbridos? Componentes nativos são componentes que fazem parte do aparelho celular da pessoa, tá? E componentes híbridos são aqueles que fazem parte da base HTML, CSS e JavaScript. Isso é, são ferramentas que rodam no navegador. Então, quando você vem aqui em componentes, você tem basicamente os componentes híbridos, né? Os botões de alerta, os cartões, né? Os botões normais, os badgets, né? As datas, sistema de grid, ícones. Então, isso aqui vai ser nossa referência para poder colocar todos os componentes em termos visuais, né? A parte de componentes híbridos que nós temos no sistema. E os componentes nativos, que a gente vai ver mais para o final, está aqui em cima, na aba Native, onde você vai ter os componentes que fazem parte de... São componentes que vão acionar a área nativa do celular, por exemplo, a câmera, a reconhecimento facial, no caso de alguns aparelhos, é, né, a parte de agenda de contatos da agenda da pessoa, geolocalização, arquivos, né, aquela parte que vai trabalhar com o aparelho, com o sistema de conta de aparelho, do sistema de contas de usuários do aparelho. Nós vamos ver isso aqui mais no futuro em algumas aulas. Então vamos voltar aqui para os componentes. Aqui nos componentes tem os principais, né, alertas, cards, buttons, a gente vai ver cada um deles. Mas o mais interessante aqui, a princípio, né, como eu estava falando aqui na guia, ele traz aqui, né, como funcionam alguns componentes. Ele fala aqui sobre o layout. O que é o layout? O layout é como ele é montado, né, como o Ionic é montado, a estrutura dele. Tem aqui a estrutura, tem o formato responsivo dele, né, a estrutura dele, como é que ele funciona, formato responsivo, né, os temas que ele usa. Aí no caso tem um segmento específico para o Angular e um específico para o React. Por quê? Porque a forma como o programa é montado internamente muda nesses frameworks. Então você vai escolher, né? Aqui trabalhamos com o Angular, mas se você quiser depois migrar para o React, né? Então estudar o React de cima do Ionic seria uma ótima opção também para vocês. Tá, pessoal? A gente vai estar depois passando cada um desses componentes aqui, desses, né, desses itens que a gente fala aqui sobre temas e cores lá no nosso código. Então, quando eu chegar lá no código e deparar com algum item, eu volto para cá para o site e uso o site como referência de explicação para vocês. Tá ok? Bem, assim que o nosso projeto for aberto aqui, né, como nós vimos na aula passada, vamos fechar a tela de boas-vindas. Nós temos aqui os arquivos de projeto, temos aqui nossa referência aqui onde foi gravado o projeto, é o nosso caminho. Eu estou usando o sistema Linux.
Então ele monta aqui para mim, né, o local aonde está o arquivo, tá? No Windows aí aparece C dois pontos, aluno, C dois pontos barra loja modelo. Como havia sugerido na aula passada, você deve colocar essa pasta no lugar mais fácil de ser encontrado aí no seu PC. Bem, pessoal, então só para relembrar, nós temos aqui nossa estrutura da loja modelo, tá? Temos aqui uma pasta de teste, os módulos do Ionic, desculpa, do Node. Temos a pasta SRC com os aplicativos, o app, tá? Então essa pasta SRC com app que é a pasta que nós vamos usar no nosso projeto. Nós temos aqui as tabs, né? Tab 1, Tab 2, Tab 3 e a Tab com S. Então a Tab 1 ela contém todos os componentes, né, que vão ser responsáveis por mostrar o conteúdo lá na Tab 1. A Tab 2 é a mesma coisa, a Tab 3 é a mesma coisa. Então se eu quero colocar algum conteúdo lá na Tab 1, eu tenho que editar esse HTML que aparece aqui, ó, da Tab 1, tá? Se eu quero editar alguma coisa do Tab 2, eu edito o HTML do Tab 2 e a mesma coisa no Tab 3 para poder mudar o conteúdo. Existe nessa tag tabs, né, ela é responsável por aquela barra na parte inferior. Eu diminuir aqui meu console. Tá, vou fechar ele, depois eu abro quando eu for usar. Então na parte inferior existe um tabs, que é a área de botões da barra inferior. Então esse tabs aqui controla esses botões. Então você tem aqui o tab 1, tab 2, tab 3, são os três botões com as palavras tab 1, 2 e 3. Então, aquele exercício da aula passada que eu pedi para a galera fazer, é aqui que você tem que modificar ele, tá? Depois eu vou marcar um... É aqui que nós temos que modificar ele. Então, a ideia da atividade era que vocês achassem esse arquivo e modificassem ele para o que está escrito lá no nosso conteúdo, lá no nosso enunciado, tá, galera? Em relação aos ícones, as figuras, você vai ver aqui que tem um componente, né, olhando aqui para o Tabs, que é chamado Ion Icon. Esse Ion, tem várias vezes aqui, ó, Ion, ele é um componente do Ionic. Tá? Então, os componentes do Ionic no Angular, né, quando você trabalha com HTML, essas tags especiais, elas começam com o Ion na frente. Então, basicamente, todas as tags que estão vendo aí com Ion, elas pertencem ao Angular. Para saber mais sobre esses componentes, tá? A gente vai ter que ir lá na documentação do Angular para poder estar dando uma estudada lá. Tá ok, pessoal? Bem, vendo aqui o nosso projeto, nós vamos ver que cada um dos componentes tem um CSS, um SAR CSS aqui, ó. Você pode clicar neles. Eles basicamente são CSS normais, que a gente está acostumado a trabalhar no HTML, porém eles aceitam variáveis. As variáveis são essas que aparecem aqui, ó, com esse traço na frente. Então aqui eu estou chamando uma variável para poder mudar o valor dela, alterar o valor dela, né? Eu estou mudando o valor da variável no componente. Então aqui está botando o background como translúcido. Então aparece várias vezes essa linha de comando em vários componentes diferentes. E nós temos aqui o global. O global ele tem basicamente todos os CSS globais da aplicação. Então se você quer mudar alguma coisa de forma global, é aqui que você vai mudar. E nós temos o tema, tá? Que eu falei, só comentei a parte na aula passada. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nisso daí, tá? Esse tema aqui você tem as variáveis ou variables, as variáveis do sistema. Então aqui ele traz as cores do Ionic, né? A cor primária, a cor secundária, terciária, a cor de sucesso, warning, danger, dark, medium, light. E aqui a preferência do tema escuro. Ele já traz aqui pra gente já uma sugestão para o tema escuro aqui também, tanto para o Android quanto para o iOS, para você poder usar aí no teu sistema. Então ele já traz essas variáveis prontas para gente. Aqui, por exemplo, eu só vou mudar esses valores que aparecem aqui nessas variáveis se eu quiser mudar o padrão do sistema. Então, se eu não quiser essa cor azul aqui no padrão do sistema, é só mudar esse código, tá? Só que eu não recomendo que você mude por aqui. Existe sim
uma forma de você poder fazer essa mudança. Se você quiser mudar por aqui, você consegue. Só que o melhor é você usar o site do Ionic, tá? Então vamos lá para o site do Ionic. Vou abrir aqui. Abrindo o site do Ionic, nós vamos ter aqui o nosso menu em cima mostrando a plataforma, né, o framework, né, você fazer a autenticação dentro dos sistemas do Ionic aí para poder explorar, ganhar alguns serviços que tem. E tem a parte de desenvolvimento com todos os componentes, incluindo as bibliotecas. Nesse caso aqui, nós temos a instalação e os componentes. Eu posso entrar aqui ou na instalação ou em componentes, vou entrar em componentes. E essa parte é a página que basicamente a gente vai usar com maior frequência aí no nosso curso, tá? Essa página que ela contém basicamente todos os componentes híbridos do teu sistema. Você tem aí o checkbox, o clipper, temas de data, botões, tá? Só que a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouquinho no componente. Eu vou entrar aqui no guia, ó. Esse guia aqui que aparece pra gente que é interessante. Por quê? O guia, ele traz várias informações do nosso sistema, instalação, os pacotes, como eu faço para startar um projeto. Então, aquela dúvida, né? Qual é o comando que eu uso para iniciar um projeto? Então aqui você tem todas essas informações aí que vocês viram no vídeo anterior e que eu falei nas nossas últimas aulas aí. Tá? Então você clicar aqui, ele te fala lá, ó, o Start App, né? A parte de você pré-visualizar os códigos, né? Como é que você faz para abrir o servidor, o desenvolvimento tanto no iOS quanto também no Android. É interessante você gastar um tempo aqui lendo sobre isso daqui, tá, galera? Porque a gente tem que ter esse hábito de ler. Porque o Ionic é um sistema que está sendo muito utilizado no mercado e ele está tendo muita atualização. Ele está o tempo todo mudando. Você vai perceber que quando a gente voltar aqui para ver esse site de novo daqui a um tempo, alguma coisa nele vai estar modificada ou atualizada. Então, o ideal é que o programador do Ionic coloque esse site nos favoritos e sempre que for desenvolver ou ter alguma dúvida sobre alguma coisa, entre, explore esse site para poder ficar atualizado em relação à linguagem, né? Bem, enquanto eu estava falando sobre as variáveis, então aqui nós temos os temas, né? Que ó, o CSS, o layout e o tema. O layout ele fala sobre as estruturas, né, dos componentes que a gente estava falando lá. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Ó. Ele vem falando sobre os componentes que nós temos, como eu falei antes, todo o Ion ele representa o Ionic. Então, aqui nós temos cabeçalho, barra título, conteúdo, né? Tem aqui o footer, né? Do seu componente, as tabs, né? Tabulações, como é que elas são montadas. Então, se você por algum motivo apagou algum desses itens, você quer restaurar, você consegue vir aqui e pegar esses códigos para restaurar o seu código. Aqui é o menu lateral, né? A barra de menu, caso você queira usar a barra de menu. Tem aqui um exemplo de cada um deles, né? O flip menu é aquele menu que se esconde. Então, aqui fica a referência aí da estrutura. Sistema em grid, né? O Ionic ele trabalha parecido com o Bootstrap, ele tem um sistema de 12 colunas de grid, tá? Você consegue chamar essas colunas através do item call e run, igual Bootstrap. Então quem já usou Bootstrap vai ter familiaridade com isso. Você consegue ajustar esse sistema de grid. A gente vai usar aí para poder montar algumas variações dele do sistema, tá? Então aqui tem algumas semelhanças aí com Bootstrap, sistema de grid. Tem aqui o CSS global, que a gente estava falando, né, sobre as variáveis globais de CSS. Ele mostrando aqui os arquivos que fazem parte aí da biblioteca, né, o Normalizer, o Typographic, né, o Deixa lá. Então esses arquivos eles fazem parte aí do teu sistema, já estão em uso. E eles vão basicamente normatizar, né? Fazer com que o código seja o mesmo em qualquer ambiente que você entre. E aqui ele está falando sobre a utilização do CSS, como é que a gente faz para utilizar, né, o CSS aí. Bem, basicamente você pode usar CSS normal através de class. Posso usar class aqui no meu sistema. Normal, como se fosse um HTML. Eu posso colocar o HTML normal aqui que vai funcionar.
Lembrando que as tags especiais são aquelas que começam com Ion, que vão dar, né, uma padronização mais de um aplicativo para celular, ou para Android ou para iOS. Aqui você tem, ó, classes aí, várias classes que a gente vai usar no sistema para poder trabalhar. E aqui no caso, né, o que cada uma vai fazer. O Text Align Center é o Ion Text Center. O Justify aqui, ó, Text Align Justify, ele virou o Ion Text Justify. Então, ao invés de colocar esse CSS lá, criar toda aquela linha de comando CSS, basta chamar essa classe que o texto já fica justificado. Transformação de texto, né, tirar o sublinhado, mudar a letra, tem algumas coisas que pode usar. Mais sobre alinhamento aqui, vale a pena vocês gastarem um tempo aqui para vocês poderem visualizar como é que funciona, principalmente quem está pensando em fazer grandes mudanças no visual do Ionic. Vários alunos no projeto final que vão desenvolver aplicações aí mais profissionais, querem criar um layout muito mais personalizado. Eles têm que gastar um tempo aqui nessas duas áreas aqui, tanto a parte de temas quanto o layout aqui do Ionic, tá? Para poder saber exatamente o que tem que modificar e como modificar esse CSS. Porque ele, como eu falei, ele vem já pré-definido, cheio de classes já pré-definidas. Então você tem que entender como é que funcionam essas classes para poder fazer a mudança no código aí, tá, pessoal? Bem, aqui nós temos a parte de temas que a gente estava falando, né, que mostrando no código alguma coisa. Ele fala sobre as cores. Essas aqui são as cores basicamente primárias aí do Ionic. Você tem aqui a cor primária, que é o azul. A secundária, esse azul mais claro. A terciária é um lilás. O sucesso ele é o verde. O warning é o laranja. É basicamente as mesmas cores do Bootstrap, tá? Então, se você quiser mudar, né, essas cores, você pode vir aqui, ó. Aqui são as variações, mas você tem uma ferramenta aqui no tema e você consegue gerar essas cores, modificar essas cores e ele já te dá esse código pronto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. Aqui está falando da plataforma. Essa plataforma aqui é o seguinte: quando você depara com um item chamado MD, ele está se referindo ao Android ou ao navegador, tá? Que é o que ele vai rodar. Quando você depara um item com iOS, ele está se referindo à folha de estilo do iOS, né, do iPhone. Então tem que ficar ligado nisso aí na parte de estilo quando você estiver modificando o estilo aí do teu sistema, tá? Principalmente o tema. Aqui um exemplo aqui, ó, quando você coloca um class MD ou alguma variação, você está usando a configuração. Essa configuração só vai funcionar basicamente no Android e não funciona no iOS, tá? Ou então você está modificando uma coisa específica do Android. É o caso aqui, ó. Esse caso aqui está mudando o iOS e não os outros componentes. Está transformando aqui o texto só no iOS, tá? A mesma coisa que o background. As variáveis de CSS, é o que está usando o SAR CSS, como ele fala aqui no enunciado, né? Aqui lá na frente no início do código, quando você abre o site. Nós temos algumas variáveis, tá, que a gente pode usar. E essas variáveis elas vão estar, né, em hierarquia. Você tem aqui, ó, o root, que é o principal. Temos aqui o iOS e o Android. Então, quando eu faço essas mudanças e chamo essas variáveis aqui, ó, essas variáveis elas podem ser chamadas também, utilizadas em qualquer parte do sistema, porque elas vão ser atendidas, elas vão responder, tá? Background, color e assim vai. A gente vai trabalhar com algumas delas aí na nossa prática aí. Que é o componente variáveis também. Você pode chamar dentro dos componentes as variáveis. Nesse caso aqui, color, ele vai mudar a cor do elemento. E o background seria o fundo. A gente vai usar muito isso aqui para botar fotos do fundo, que quer colocar foto no fundo. A gente vai usar esse comando aqui de background, não o background comum do CSS, tá? O background comum do CSS basicamente não funciona direito. A gente tem que usar uma variável de background para que ele coloque uma foto de fundo, por exemplo, para poder literalmente sobrescrever o que existe lá no CSS, já pré-definido nas variáveis. Tá? Aqui alguns exemplos aqui, né, de como usar aqui as variáveis, né, se redefinir o valor de uma variável. Aqui em JavaScript. Bem, continuando aqui nós temos as cores.
As cores são aquelas cores primárias que apareceram lá, né? As cores do Ionic. Só que aqui você pode literalmente, né, entender como é que elas funcionam, os códigos delas. Né, que a gente tem algumas variações da cor, né? A cor com um contraste maior, com a cor de base, no formato RGB, uma cor mais clara, uma cor mais escura. Por que isso? Porque quando você ativa aquela função de ajuste, né, do modo de compatibilidade com o usuário, para pessoas que têm alguma deficiência visual ou não conseguem usar o aparelho, ele vai chamar essas cores aqui para poder compor esse modo, quando você pedir para inverter as cores, por exemplo. Então, tem que ser cores que fazem coerência, né? O que ele fez aqui, ó, ele colocou o azul e foi as variações do azul até ele terminar todos os modos aqui de cores, tá? Aí ele fala que você pode modificar as cores. Então, se eu chegar lá nos nossos variáveis lá de CSS e redefinir essas cores, todas as cores vão ser alteradas. Então, quando eu chamar, por exemplo, secundário, o secundário ele vai ser alterado. Tá? Ele não vai ser mais aquela cor azul claro, por exemplo. Já vai ser a cor que eu defini, o verde, por exemplo, aqui. Tá? Como falei, não é interessante você mudar por aqui. Existe um gerador de tempos que está chegando aqui nele. Ele faz essa mudança para mim de forma automática, tá? Aqui está me explicando mais sobre as cores. Sim, você pode criar uma cor nova. Além daquelas que existem nas variáveis de cores, eu posso sim criar uma cor nova lá, mas eu vou ter que lançar todas as variações da cor, tá? Como tá aqui, ó. Então tem que lançar todas as variações da cor para poder usar ela no sistema. Então vou criar uma cor chamada limão. Aí eu boto lá Ionic Color limão. Aí eu vou colocando todas as variações para RGB, para contraste, né, para shade, para tinta. Tá? Aqui eu tenho o gerador de cores que eu falei para vocês. Então, se eu quiser criar uma cor nova, basta eu chegar e colocar a cor aqui. Então, por aqui, como falei, eu quero aqui o limão. Limão. Ele já coloca para mim. E aqui eu escolho a cor do limão que eu quero usar. Tá vendo aqui, ó? Clico ali 2 vezes. A cor do meu limão vai ser essa aqui. Fecho. Tá aqui, ó, minha cor pronta para ser usada. Tá vendo? Posso pegar esse cara aqui, tacar lá no meu root, por exemplo, lá e ele vai funcionar, tá? Vai estar pronto para ser utilizado lá a cor limão lá quando eu chamar. Nós temos alguns temas pré-definidos. Como eu já falei, você pode mudar a cor do fundo, a cor do texto, né? Você pode mudar a borda. Então você tem que chamar essas variáveis e fazer a alteração aí do sistema de vocês. Tá? Não pode ser aquele comando que a gente está acostumado a usar no CSS, porque ele até funciona, mas não funciona do jeito que a gente quer. Tá? Eu teria que mudar, por exemplo, cor através do background, tá? Do traço background, ou né, nesse caso aqui do color background, ou através do color image, do background MG, ou só background. Bem, aqui que é o gerador de cores que eu falei. Deixa eu ver, não, esse aqui é o gerador de variáveis CSS, mas aqui é a variação dele de cor, né? Do fundo e do texto, caso você queira fazer uma variação. Aqui ela está explicando o modo Dark, eu vou ver se consigo demonstrar esse modo Dark no decorrer das aulas. A gente vai criar o botão para chamar esse modo Dark, tá? Eu vou estar fazendo com vocês aí. O que é o modo Dark, né? Todo mundo que fez a aplicação, né, para celular hoje em dia, eles têm lá o modo Dark, que faz com que o celular não fique aquela tela muito clara à noite. Tá? Então esse modo Dark aqui seria isso. Seria um modo pré-definido deles, que você vai ativar, ele vai inverter as cores, vai colocar o fundo preto e a letra branca. Porém, dependendo da aplicação e das mudanças visuais, o modo Dark padrão não se enquadra muito bem, tá, pessoal? Você vai ter que literalmente refinar esse modo aí, ajustar algumas cores para poder ficar agradável para o usuário. Então, o modo Dark ele tem que ser bem pensado. Muitas empresas não lançaram o modo Dark por isso, porque as cores da marca da empresa, por exemplo, não ficam de acordo com
o padrão do modo Dark. A gente vai estar simulando isso daqui, né? Chamando esse modo Dark aí no sistema aí, para vocês verem como é que é. E aí, quando vocês forem montar o projeto de vocês, vocês vão estar implementando isso e ajustando aí o CSS para que ele fique de acordo com o que você quer, tá? Então, tá aqui, ó, o modo Dark. A gente vai voltar aqui para ter mais informações sobre esse modo Dark aí, tá? E habilitando o modo Dark, tem um exemplo aqui para vocês, né? O normal. E aqui, o automático. Esse aqui, se não me engano, é o modo automático. E aqui nós temos o modo manual, que o usuário vai lá e clica no botãozinho para ativar o modo Dark. Esse código está aqui, ó, do JavaScript aqui que foi feito. Tá? Tem como fazer isso de uma forma mais simples aí. Aqui é a barra, ele está falando da barra de scroll para poder se ajustar também no modo Dark. A gente vai fazer todas essas mudanças no sistema, tá, galera? Quero só mostrar onde está esses itens, porque quando eu falar, ó, lembra, você já sabe onde está esse item no teu Ionic, né, no teu site. É o exemplo do modo Dark. Aqui é basicamente esse modo nós já vimos lá. Aqui eles têm a parte de temas avançados. Ele fala mais comandos que a gente pode usar para poder mudar o nosso layout via CSS, tá? Tudo basicamente CSS. Mudar a cor, mudar o fundo, né? Fazer uma variação aqui de cor usando variáveis do SARS. Aqui modificando o CSS com variáveis. Aqui, ó, você chama a variável que define a cor que ela vai ter, né? Para deixar mais escuro, menos escuro. Se eu não me engano, isso daqui é para fazer transparência. Que mais? E o gerenciador de cores, que esse aqui que é o interessante, tá? Por quê? Quando você tem lá as cores primárias, que você tem, né, o primário, secundário, terciário, sucesso, já está definido, e você vem aqui e altera essas cores, ele gera para você um código que você pode substituir lá. Então, por exemplo, o meu site ele não vai ter a cor azul como principal, vai ser o verde limão, né, aquela variação. Então vem aqui, escolha aqui a cor, ó, clica aqui 2 vezes, escolha aqui botar um azul meio cinza, acinzentado, um azul acinzentado assim. Ó, quando eu escolho essa cor aqui primária, ele já me dá as variações dessa cor. Então fica fácil você definir o tema. E aqui embaixo, ó, já está com a cor que eu defini. Então é copiar essa variável que está aqui e colar lá no nosso código, lá na nossa variável CSS. Aí a cor que eu defini aqui como tema do meu sistema vai ser a cor que ele vai usar no meu projeto. Então isso aqui é muito útil para você que vai querer personalizar o teu sistema, né, de uma forma rápida. Você vem aqui no gerenciador de cores e define aqui a cor do teu aplicativo. Eu aconselho você né, fazer um teste antes, né? Então pegar algum aplicativo de referência, as cores que você tem de um aplicativo de referência que você gosta de usar, ou a marca que você está desenhando, para você poder mudar isso daqui, porque você não vai mudar todas as cores. Por exemplo, o verde pode manter, o amarelo também, vermelho, preto. Agora as 3 primeiras cores ali seria interessante você fazer uma alteração para você poder chegar próximo ao que você vai usar, né? A cor do teu cliente aí. E aí você vai ter quando chamar um botão, por exemplo, o botão já vai sair com aquela cor. Isso é muito interessante aí para vocês. Aí basicamente é pegar esse código, copiar ele e lá no teu CSS, lá no teu código, aqui ó, nessa variables e trocar esse root aqui, ó. Pegar esse root que está aqui e trocar ele pelo que você copiou lá. Aí, troquei. Aqui, ó. Agora ficou com cinza meio claro aqui, meio escuro. O restante está normal. Aqui eu tenho. Viu? Peguei lá, copiei e colei. Eu vou voltar aqui, vou desfazer. Desfiz. Vem aqui. Seleciono. Primária, secundária, warning, danger, dark, até 77. Cola aqui, ó, Ctrl V. Diminui um pouquinho, ó. Porque são os comentários que ele tira. Aqui tá com comentário. Então,
ele me dá essa tabela de coisas aí, pronto para usar. Posso usar à vontade aí, se eu quiser. Tá? Voltando lá para o site para a gente finalizar. Bem, queria mostrar o gerenciador para vocês. Esse aqui é o site que a gente vai usar com muita o tempo todo. Tá? Aqui está falando mais sobre o Angular, específico sobre o Angular, sobre o React. A gente vai voltar nesse guia aqui também para poder ver o passo a passo de alguns processos. Mas o mais importante aqui para a gente é o Components. Esse Components aqui a gente vai usar o tempo todo. Ele traz os componentes, componentes híbridos, né, que tem lá o CSS como base, para a gente poder colocar no nosso código, né, como já falei aqui, alerta, bags, cards, buttons, né, então quando a gente precisar mudar alguma coisa do layout do nosso site, colocar algum componente, a gente vai vir aqui nesse item components para poder achar o componente e utilizar ele, tá? E essa utilização basicamente é copiar e colar, tá, gente? Só que o que eu falo para meus alunos de Ionic, copiar e colar é fácil. Saber o que dá de errado e editar ele para ficar do jeito que você quer, que é a parte mais complicada. Tá? Então a gente vai vir aqui, vai pegar uma referência dele, vai pegar um exemplo e com base nesse exemplo a gente vai modificar para poder chegar até onde a gente quer. Tá bom? Então até a próxima aí. A gente vai depois dar continuidade ao projeto.